dia, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão prontos para começarmos as aulas do volume 2 do livro Positivo? Bem, vem com o professor Max e vamos fazer juntos mais um trabalho de excelência. Vamos dar início então à nossa aula de hoje. A disciplina é Ciências. Então, pegue o seu livro e vamos à aula de hoje. Me acompanhe. No capítulo 3 aí deste livro de Ciências, nós temos então um novo conteúdo. Vamos falar agora da água. Água e vida, para ser mais específico. Observem aí a imagem inicial deste capítulo. Vocês têm o título Água e Vida. Observem então uma imagem do planeta Terra abraçado por várias crianças. O planeta Terra apresenta uma grande quantidade de água. Na verdade, a vida como a conhecemos somente é possível na presença dessa substância. Animais, plantas, fungos, seres microscópicos, todos precisam de água para se manterem vivos. Isso mostra a importância de cuidarmos dos rios, mares, lagos e outras reservas de água. Agora, observe aí nesta imagem a forma como esses seres humanos, essas crianças aí, estão abraçando o planeta Terra. Qual relação vocês conseguem perceber nesta imagem? Por que elas estão abraçando o planeta Terra e estão sorrindo, alegres, felizes? Vocês conseguem imaginar? Bem, esta relação consiste na preservação e no cuidado do nosso planeta e em tudo que nele há, principalmente os seus elementos naturais, especificamente aqui, se tratando da água. A água que é um bem tão essencial para as nossas vidas, as vidas de todos os seres vivos. Então, é sobre este assunto, sobre este tema, que nós iremos discutir a partir de agora. Me acompanhem na próxima página. Agora, eu quero que vocês me acompanhem na resolução das seguintes questões. As questões de 1 a 4 desta página 4. Vamos lá. Questão número 1. As imagens mostram 3 situações em que a água é fundamental. Cite ao menos mais 3 exemplos de situações que não acontecem sem a presença dessa substância. Vamos então agora pensar em alguns momentos do nosso dia a dia em que nós utilizamos a água. Ou seja, são práticas, atividades ou qualquer outro tipo de exercício que não pode ser feito sem água. Ou seja, a água é fundamental, é imprescindível e é preciso que ela esteja presente para tal. Vejamos, para fazermos o nosso gostoso café da manhã, para quem gosta, nós precisamos da água. Para fazermos o nosso feijão, estou vendo aqui que você gosta de comer feijão, não é? Pois é, para fazermos o feijão, nós precisamos da água. Para fazermos o arroz, nós precisamos da água. Nós precisamos também da água para lavarmos as roupas, tomarmos o nosso banho, como nós temos aí apresentado na figura acima da criança tomando banho. Nós também precisamos da água para escovarmos os dentes. Ora, como é que você vai escovar os dentes sem água? É lógico que você vai precisar molhar a boca, certo? Bem, entre outros exemplos que nós temos por aí, pense você aí e se conscientize sobre as formas de utilização da água no seu dia a dia. Questão de número 2. Nas situações representadas nas imagens, essas imagens acima aí, é essencial que a água esteja limpa, com boa qualidade. O que pode acontecer se uma pessoa ingerir água suja e contaminada? Olha só, vejamos.
se você ingerir água suja, contaminada, você pode ficar doente. Pois é. Tome cuidado. Converse com seus pais. Verifiquem se a caixa d'água de vocês ela tem sido higienizada, limpa. Tome cuidado também com os objetos ou os utensílios que vocês utilizam para armazenar a sua água dentro da geladeira, dentro do freezer. Eles devem estar sempre muito bem higienizados, lavados, ok? Tome cuidado também com os copos que vocês utilizam para beber a água. Eles precisam também estar muito bem limpos e higienizados, ok? Água suja, água contaminada é sinônimo de organismo doente, ok? Vamos lá para a questão 3. Nos mares, rios e lagos, existem muitos seres vivos, certo? Isso é óbvio. Que animais ou plantas vivem na água? Isso daí é fácil. Vocês estão cansados de verem, ouvirem e também falarem e até mesmo de desenharem muitos desses animais. Ora, nós temos vários peixes. Nós temos também as baleias, os tubarões. Nós temos aí as lagostas, as águas-vivas, entre outros que existem por aí. Isso daí não é nada difícil para vocês. Questão de número 4. A água é importante apenas para os seres humanos ou para todos os seres vivos? E aí? Justifique para mim a sua resposta. Justifique aí para a pessoa que está ao seu lado. Justifique para você mesmo. Pense, a água, ela é importante só para mim? Só para você? Ou ela também é importante para todos os seres vivos? Pensa aí. Bem, a água, ela é importante, fundamental, essencial para a vida. Se nós somos seres vivos, é lógico que nós precisamos dela para sobrevivermos. Até o nosso corpo, ele é constituído de grande parte por água. Logo, nós precisamos dela para sobrevivermos. Sem a água, aqui neste planeta, não seria possível a vida como nós a conhecemos. Ok? Tudo bem até aqui? Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo introdutório deste tema Água e Vida aí nessa página 4. Ok? Passemos agora para a página 5. Vamos lá! Bom, vamos agora para a página 5, cujo título deste conteúdo é A Água e os Seres Vivos. E nós vamos agora falar um pouquinho dessa relação que os seres vivos têm com a água, de uma forma assim mais profunda. Vamos lá! Na imagem da Terra vista do espaço, é possível observar que grande parte de nosso planeta é constituída por água. Toda a área azul corresponde à água dos oceanos. As áreas brancas são nuvens ou geleiras e neve, que também são formadas por água. Apenas as áreas verdes e marrons não são cobertas por água, mas elas também contêm muita água distribuída em rios, lagos, lagoas ou reservas subterrâneas chamadas de aquífero. Como são chamadas as reservas subterrâneas? Os aquíferos. É isso mesmo. Os aquíferos são enormes reservas de água. Água doce. Essa água que nós utilizamos para beber, para saciar a nossa sede. Daí a grande importância de preservarmos essa água, pois nós sabemos que esta água ela vem sendo poluída e nós temos uma grande responsabilidade com este bem natural, ok? Então, muito cuidado com a sua água. Cuide, não desperdice, ok? Temos aí a imagem do planeta Terra. O planeta Terra visto de cima. Vejam bem como nós temos partes azuis, verdes, marrons e até mesmo brancas.
Essas partes brancas, como já disse o texto, elas podem ser nuvens ou gelo. No entanto, nós temos também as áreas verdes, que correspondem à vegetação. As porções marrons são vistas e entendidas como as porções de terra, certo? Continuando a leitura, os aquíferos são reservas de água muito importantes. No Brasil, existem 2 aquíferos principais: o Sistema Aquífero Guarani e o Sistema Aquífero Grande Amazônia. O Sistema Aquífero Guarani, que se encontra em áreas do subsolo dos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o Sistema Aquífero Grande Amazônia, considerado por estudos recentes o maior aquífero do mundo, abrangendo áreas do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará e Amapá. Então nós temos aí 2 principais aquíferos, que inclusive têm localização dentro do nosso país, ok? Então nós temos aí uma enorme riqueza aquífera e nós devemos preservá-lo, ter cuidado, não desperdiçar água e fazer de tudo para evitarmos a poluição desse bem natural que nós temos, ok? Bem, vejamos a imagem abaixo. Nós temos aí uma representação da localização desses 2 principais aquíferos dentro do nosso país. Vejamos aí as partes que estão pintadas de azul. São os 2 principais aquíferos que estão aí localizados. A imagem, ela apresenta 2 cores, a cor verde e a cor azul. Nós temos 2 faixas azuis. A de cima é o Aquífero Grande Amazônia e o de baixo é o Sistema Aquífero Guarani, ok? Então percebam vocês o tamanho desses aquíferos e percebam também o quanto eles são importantes para todos nós. Então, nós temos o dever e a responsabilidade de mantê-lo aí, preservado, para que nós possamos utilizar agora e para que as gerações futuras também possam usufruir deste bem tão precioso, ok? Agora vamos para a página 6. Observe. Observe que os aquíferos fornecem água para as nascentes que formam os rios. Estes, por sua vez, desaguam em rios cada vez maiores até chegarem ao mar. Toda a água do planeta, tanto a existente nos oceanos, quanto a presente em rios, lagos e lagoas, é importante para o equilíbrio do ambiente e a sobrevivência de seres vivos. Bem, nós temos aí alguns exemplos de porções de água presentes no nosso planeta. Nós temos as cataratas do Rio Iguaçu, no Paraná, aqui no Brasil. Nós temos também o Lago de Bled, localizado na região dos Alpes Julianos, na Eslovênia. Nós temos também, mais abaixo, o mar na costa de Ningaloo, na Austrália. Mais ao lado nós temos o Rio Soninho, localizado no Parque Estadual do Jalapão, em Tocantins, aqui no Brasil. Temos aí abaixo uma curiosidade. Você sabia? A quantidade de água disponível em nosso planeta é sempre a mesma, desde sua formação. A água apenas vai passando de um local para o outro, das nascentes para os rios, dos rios para os mares, do ambiente para o corpo dos seres vivos, e destes para a atmosfera, formando as nuvens e retornando ao solo em forma de chuva. Ok? Vamos agora para a página seguinte, a página 7. Me acompanhe. Bem, continuando então na página 7, vejamos o que diz o texto. Me acompanhem e marquem as partes importantes deste texto. Vamos lá. Além da água presente no ambiente,
Todos os seres vivos, como as plantas, os animais e os fungos, têm alguma quantidade de água em seus organismos e dependem dela para sobreviver. O corpo de uma água viva, por exemplo, é composto de 95% de água. Já o corpo humano é formado por mais de 75% de água ao nascer. Mas essa quantidade vai diminuindo com o tempo e chega a cerca de 50% nos idosos, o que ainda representa a metade da composição do organismo. Podemos afirmar, portanto, que a vida como a conhecemos não é possível sem a presença de água. Vejam só, olha só o quanto a água é importante. Ela não somente é importante na hora do consumo, como ela também é importante na composição do nosso corpo. Ora, nós passamos por processos onde essa água ela evapora, ela sai do nosso corpo, seja por meio do suor, ou seja por meio da urina. E é lógico que toda essa água que nós perdemos, também é necessário que nós depois venhamos restituí-la dentro do nosso organismo. E é por isso que nós precisamos nos manter hidratados constantemente. Ok? Bem, vamos agora para o nosso próximo título a ser estudado. A vida dentro da água. A água é essencial para todos os seres vivos, mas alguns deles ainda precisam estar dentro dela para sobreviver. Quem são esses organismos? Quem são esses seres vivos? São os chamados organismos aquáticos, como alguns tipos de plantas, as algas, os mamíferos aquáticos, os peixes e outros animais invertebrados. Nós sabemos que a vida não se dá apenas no solo, na terra, no seco, se dá também dentro do mar, dentro da água. É lógico que a forma como eles respiram lá é diferente da nossa, porque dentro da própria água eles conseguem fazer com que as partículas de ar que existe dentro da água seja absorvida por eles. Vejam abaixo as imagens de seres vivos aquáticos. Nós temos aí os golfinhos, algumas algas, as sardinhas, a Vitória régia, por exemplo. São seres vivos, certo? Então, estudem, leiam bastante, marquem as partes mais importantes e conversem com os seus familiares. Tudo bem? Vamos agora para a página seguinte, a página 8. Chegamos na página 8. Vamos agora ler o que esse texto vem nos trazer de tão interessante. Vejamos. Os organismos aquáticos precisam respirar. Ah, é lógico. Se eles vivem dentro d'água, como é então que eles respiram? Vamos chegar lá. Eles precisam também alimentar-se e movimentar-se dentro da água, apresentando características adequadas para realizar cada uma dessas atividades nesse ambiente. Além disso, eles não sobrevivem muito tempo fora d'água. Para respirar, por exemplo, marquem isso aí, isso é importantíssimo. Esses organismos precisam retirar o oxigênio dissolvido na água. E cada grupo de seres vivos tem uma maneira de fazer isso. A maioria dos peixes tem brânquias. Eu vou repetir. Brânquias. Órgãos por onde a água passa. O gás oxigênio é absorvido e o gás carbônico é eliminado para o ambiente. Então vejam aí abaixo, na imagem, a representação da respiração dos peixes pelas brânquias. Vejam bem, a água entra pela boca e segue até as brânquias,
onde o oxigênio é absorvido. Agora observem a parte da cabeça do peixe. Observem aí a localização das brânquias. A água que sai das brânquias é rica em gás carbônico dissolvível. Bem, outro exemplo são as plantas aquáticas, que precisam manter suas folhas na superfície da água para receber luz solar e produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese. Vocês lembram muito bem disso, que eu sei, não é? Uma característica muito comum dessas plantas é a presença de ar entre as células, que facilita a flutuação das folhas. Observem ao lado a estrutura do caule de uma planta aquática flutuando na água. É o detalhe. Observem aí os espaços onde o ar se acumula. Ok? Bem, você sabia? Veja bem, é muito fácil confundir plantas e algas, porque elas são parecidas e ambas produzem o próprio alimento. Apesar das semelhanças, plantas e algas fazem parte de grupos diferentes de seres vivos, pois apresentam diferenças importantes. Por exemplo, as algas vivem apenas em ambientes aquáticos ou muito úmidos e não têm troncos, folhas, flores ou sementes. Inclusive, algumas são microscópicas. Resumindo, algas não são plantas, ok? Bem, turma, vamos agora para a página 9. Na página 9, nós temos mais um título a ser estudado. Veja bem, a vida microscópica na água. Bom, além dos organismos aquáticos facilmente vistos a olho nu, existem na água milhares de seres microscópicos, ou de tamanho muito pequeno, que compõem o quê? O plâncton. O plâncton é dividido em fitoplâncton, constituído pelas algas e bactérias que realizam fotossíntese, e zooplâncton, formado por minúsculos animais ou outros seres que não realizam fotossíntese. Temos aí ao lado a imagem que representa zooplâncton e fitoplâncton, observados ao microscópio óptico, com aumento de 100 vezes. Com aumento de 100 vezes, ok? Bem, observem a sua estrutura, como eles são formados. Essas coisinhas são tão minúsculas que você não consegue observá-los a olho nu. Você precisa do microscópio para que você possa conseguir enxergá-los, ok? Os organismos planctônicos são muito importantes para o equilíbrio do ambiente. Eles compõem a base da cadeia alimentar nos oceanos, servindo de alimento para inúmeras espécies de animais aquáticos, que filtram a água e os capturam. Além disso, o fitoplâncton produz a maior parte do gás oxigênio da Terra. Prestem muita atenção nisso aqui. O fitoplâncton produz a maior parte do oxigênio que faz parte da nossa atmosfera, que está presente no nosso planeta. Bom, entre os animais aquáticos que se alimentam do plâncton estão pequenos peixes, moluscos, baleias e até algumas espécies de tubarões. Vejam aí abaixo o tubarão-baleia, que nada com a boca aberta, filtrando o plâncton presente na água. Ele chega a comer aproximadamente 20 quilos de plâncton por dia. Bem ao lado vocês têm uma curiosidade. Você sabia? Existem também seres vivos que passam parte da vida em ambiente terrestre e parte da vida em ambiente aquático, como os sapos, as tartarugas e os jacarés.
Esses animais têm características que lhes permitem viver nos dois ambientes, ao menos por algum tempo, ou em alguma etapa da vida. É o caso do sapo, que quando girino, bem pequenininho, até uma certa fase da sua vida, ele vive dentro da água e respira por brânquias. E depois, na sua fase adulta, ele sai da água, passando a viver na terra, respirando por pulmões desenvolvidos e também pela pele. Ok? Vamos agora para a página seguinte, a página 10, onde nós temos uma atividade para resolvermos. Vamos lá, me acompanhe. Bom, chegamos aí na página 10, na parte lápis na mão. Vamos agora fazer algumas atividades. Nessa página nós temos duas atividades. A primeira, analise a tabela que mostra a porcentagem aproximada de água do planeta Terra, do amendoim, do corpo humano e da alface. Em seguida, faça o que se pede. Observem aí que o planeta Terra tem 70% de água. O amendoim, 5%. O corpo humano, 60%. E a alface, 95%. Bom, letra A. Na tabela, pinte de... Primeiro, você vai pintar de azul a coluna com o exemplo que apresenta a maior quantidade de água em sua composição. Então, vai lá na tabela com o seu lápis de cor azul e pinte a imagem cuja composição em quantidade de água é bem maior do que os outros, ok? De amarelo, você vai pintar a coluna com o exemplo que apresenta a menor quantidade de água em sua composição. Ou seja, de azul, você pinta a imagem com a maior quantidade de água em sua composição. De amarelo, você vai pintar a imagem com a menor quantidade de água em sua composição. Ok? Bem, vamos então à resposta da primeira questão. Vocês devem ter pintado de azul a alface. Por quê, professor? Porque a alface ela tem 95% de água em sua composição. Portanto, ela possui a maior quantidade de água em sua composição comparada ao planeta Terra, ao amendoim e ao corpo humano, ok? Você deve ter pintado de amarelo o amendoim. Por quê? Porque a quantidade de água em sua composição é menor comparado ao planeta Terra e ao corpo humano e à alface. Ele tem apenas 5% de água em sua composição. Beleza? Até aqui tudo bem? Espero que sim. Tá muito fácil, né, gente? Vamos lá para a próxima questão. Letra B. Nós temos aí, construa um gráfico de barras que mostre a quantidade de água dos exemplos representados na tabela. Lembre-se de colocar os exemplos em ordem crescente, do menor para o maior, de acordo com a quantidade de água que apresentam. Isso é muito fácil, muito simples. Você pode, inclusive, utilizar o seu caderno de ciências, fazer o cabeçalho, colocar a descrição da atividade, tá? E colocar o seu desenho do seu gráfico bem organizado e bem bonitinho. Você pode, inclusive, fotografá-lo e enviar para o meu WhatsApp
para que eu possa fazer a correção e as observações devidas, se for necessário. Ok? Você pode fazer um gráfico de colunas ou um gráfico de linhas. Vamos lá agora para a questão número 2. Vinícius montou um aquário com pedras e plantas aquáticas, mas ainda não tem os peixes. Na aula de ciências, ele aprendeu que existem organismos microscópicos que vivem em ambientes aquáticos. Então, ele sabe que, apesar de não ter peixes, seu aquário contém seres vivos que ele não consegue enxergar. Ok? Isso acontece não somente dentro do aquário de Vinícius. Aí do seu lado, perto de você, existem mundos microscópicos que você não consegue enxergar a olho nu. Bactérias, germes, estão perto de vocês e vocês não conseguem enxergá-los. Ok? Vamos lá para a letra A, da questão número 2. Escreva o nome dos 2 grupos de organismos microscópicos presentes na água do aquário. Observe o aquário do Vinícius. Ele é um aquário que tem água e ele tem também o quê? Algumas plantas e algas. Eu quero que você, a partir da nossa leitura das páginas anteriores, me diga quem são os 2 grupos de organismos microscópicos presentes na água do aquário. Vou dar um tempo aí para você. Bem, voltando para respondermos a letra A da questão número 2, nós temos que os 2 grupos de organismos microscópicos presentes na água do aquário do Vinícius são o fitoplâncton e o zooplâncton, ok? O fitoplâncton e o zooplâncton. Responderam? Beleza. Vamos para a letra B. Bem, a letra B diz o seguinte: explique qual é a importância dos organismos microscópicos presentes na água do aquário. Qual é a importância que esses organismos microscópicos que estão aí presentes na água do aquário têm? Bem, de acordo com o que nós estudamos, o fitoplâncton produz oxigênio e tanto o fitoplâncton quanto o zooplâncton compõem a base da alimentação dos peixes. Além de produzirem o oxigênio, estou falando agora do fitoplâncton, juntamente com o zooplâncton, eles também servem de alimentos para outros peixes, outros seres vivos aquáticos. Correto? Bem, então fechamos aqui as 2 questões da página 10. Tudo bem até aqui? Vamos agora para a página 11. E eu espero que vocês estejam acompanhando muito bem a aula de hoje. Bem, na página número 11, nós temos uma atividade. E essa atividade você vai fazer aí, ou sozinho, ou com algum responsável ao seu lado. Se tiver dúvida, entre em contato com o professor. Se ele puder responder, ele fará isso com prazer. Você vai ler o texto e vai responder as questões propostas A, B e C. Faremos depois algumas observações sobre estas questões. Tudo bem? Um grande abraço para vocês. A aula de hoje termina por aqui. Foi um grande prazer poder compartilhar com vocês o conteúdo dessas páginas deste livro. Até a próxima aula. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.